Bom dia, bem-vindos a mais um espaço de entrevista da JTTV. Em estúdio temos connosco Pedro Pires de Miranda, Presidente Executivo e Administrador Delegado da Siemens Portugal. A Siemens Portugal é uma das maiores, se não a maior exportadora de tecnologia em Portugal, uma empresa que tem acelerado a inovação em Portugal em áreas como as redes de energia, os hospitais, os transportes, as redes de água. É sobre tudo isto e sobre os desafios que a Siemens e o país enfrentam que vamos falar nesta entrevista. Bom dia, Pedro. Muito bom dia. Vamos a isso. Nuno. Bem-vindo já agora à JTTV. Acho que é a primeira vez que cá está na nossa... Tenho muito gosto. Ainda bem. Nós também temos muito gosto por recebê-lo. Numa entrevista no final do ano passado, o Pedro disse que, apesar do impacto da pandemia, a Siemens tinha aspirações em crescer em exportações em 2021 e 2022. Como é que tem sido este ano? Como é que foi 2020? Como é que tem sido esse impacto? Nós, de 2020 para 2021, crescemos a mais de 10%. Portanto, nós ultrapassámos pela primeira vez 150 milhões de euros em exportações diretas para 4 continentes. É um crescimento muito importante para nós. É um crescimento que nós queremos continuar. Nós queremos crescer anualmente entre 7% a 10% anual até meados da década. Portanto, chegaremos, com certeza, a mais de 200 milhões de euros anuais de exportações e, portanto, o nosso plano aponta claramente num incremento progressivo e sustentável das exportações. E como é que conseguiram isso? Ou seja, em que bases é que se apoiaram para conseguir essa performance num ano, que é um ano de recuperação para a maior parte das empresas ainda, e vocês estão a recuperar aparentemente a um nível um bocadinho superior? Bem, duas áreas de exportação muito importantes. Primeiro são os serviços que nós prestamos para as nossas congêneres de Siemens a nível de engenharia, de tecnologias de informação e também de Global Shared Services. Nós continuamos a consolidar as operações em Portugal relativamente aos centros de competência para o exterior da Siemens. Portanto, aumentámos muito essa capacidade interna, portanto, fora do contexto nacional, mas dentro do contexto de exportação, e, portanto, todos os países da Europa são nossos clientes. E depois também temos a parte da engenharia, portanto, a nível dos serviços de tecnologia que prestamos, por exemplo, na área dos portos, na modernização dos portos, na exportação de equipamentos de carregadores elétricos para veículos utilitários. Portanto, temos uma componente... Já lá vamos aos carregadores elétricos, sim. Produtiva e uma componente de engenharia e uma componente de serviços. Certo. Mas vocês também tiveram o ano passado alterações sérias na vossa estrutura, não é? Sim, portanto, nós éramos um conglomerado e até um conglomerado muito tradicional, com mais de 170 anos a nível mundial. Nós aqui em Portugal temos 115 anos, é uma diferença entre 170 e 115 anos, mas a história de Portugal reflete muito o que se passa nas Siemens em geral. Portanto, nós temos aqui 3 áreas que este conglomerado criou. São 3 áreas distintas. Uma é na área da saúde, os chamados Siemens Healthineers. A outra é a Siemens Mobility, portanto, ligada à parte dos transportes ferroviários. E depois é a parte core, que é a parte da indústria e das infraestruturas, dos Smart Infrastructures, e também todas as áreas de competência de desenvolvimento de tecnologia. Portanto, essas 3 áreas em Portugal cresceram todas e não temos mais a chamada parte energética relacionada com a produção e transmissão de energia, que está a cargo da Siemens Energy, como sabe, é listada como uma empresa separada da Siemens. Mas esta alteração não tem seguramente nada a ver com aquela pandemia, já estava seguramente pensada antes. A minha pergunta também, que eu gostaria de fazer era, se houve alguma coisa nesta crise, nesta pandemia que afetou o mundo inteiro e que afetou também Portugal, com grande impacto, se vos levou a reorientar de alguma forma aquilo que são as vossas prioridades e as vossas estratégias para os anos que vêm aí. Ou seja, se houve alguma área que dissessem nós vamos apostar por aqui, como é óbvio, provavelmente a área da saúde, imagino que sim. Mas digam-me como é que foi esse processo e como é que decidiram isso e porquê é que decidiram isso. Bem, nós tínhamos 3 objetivos. O primeiro objetivo era proteger ao máximo todos os colaboradores da Siemens a nível mundial. Como sabe, nós temos cerca de 300 mil colaboradores a nível do mundo. Em Portugal, este ano, temos cerca de 3 mil. Já chegaram a esse Vamos atingir 3 mil antes do final deste ano, portanto, neste mês de dezembro. Esse era um objetivo vosso? Era um objetivo e vamos crescer. Eu tenho novidades para si. Nós vamos crescer até 3.500 nos próximos 5 anos. Portanto, iremos, com certeza, crescer no número de empregados de 3.000 para 3.500. Todos os anos iremos... portanto, colocar mais 100 a 200 pessoas, dependendo agora também da parte do business case. Eu ainda vou tocar na parte do recrutamento na segunda parte da entrevista, mas já lá iremos. Deixe-me só...
Ainda nas Exato, prioridades. certo. As prioridades, portanto, proteger, no fundo, quando se diz proteger, é ter as melhores práticas anti-pandemia. Ter as pessoas vacinadas, ter as pessoas orientadas, dar muito apoio no teletrabalho. Como sabe, as empresas de engenharia e de serviços a nível mundial puseram os seus colaboradores em teletrabalho, portanto, criar as infraestruturas tecnológicas para que esse trabalho possa ser feito, não é só mandar as pessoas para casa, é também dar-lhes as ferramentas informáticas e os meios informáticos para poderem aceder aos sistemas. Depois, tivemos um segundo tema que é Business Continuity. Sim. Nós decidimos que o mais importante são os nossos clientes. E os nossos clientes tiveram que ter um suporte muito grande durante a pandemia. A nível remoto, portanto, a nível da assistência remota, a nível das instalações que tiveram a decorrer, porque não podiam parar, nomeadamente nas infraestruturas críticas, e também toda a parte relacionada com o apoio de engenharia aos running businesses. Portanto, o mundo não parou. Exato. Portanto, o mundo continuou, os hospitais continuaram abertos, portanto, os portos continuaram a trabalhar, as redes ferroviárias continuaram a trabalhar. Portanto, o que é que nós fizemos? Adaptámos uma equipa de service e de assistência técnica, tanto remoto como local, para dar apoio aos nossos clientes. Eu só queria dar um exemplo, por exemplo, a nível do aspecto produtivo. As fábricas não pararam. Certo. No mundo. Portanto, a parte administrativa e de serviços parou, mas as fábricas continuaram a produzir. Até este recente problema do supply chain management. Certo. Portanto, só aí nós tivemos que dar muito mais ênfase na sobrevivência dos nossos clientes. Portanto, e ao dar essa ênfase, tivemos também a criar sistemas para fazer, por exemplo, o teletrabalho com remoto de assistência técnica numa refinaria, numa petroquímica, numa mina. Técnicos a fazer reparações no local. Exato. E, portanto, pode-se fazer, certo. o vosso sistema até deve permitir isso. Com certeza. Aliás, é um grande, o futuro é dar apoio remoto. Portanto, esta pandemia acelerou estas questões da digitalização. Estes momentos também servem para se perceber um bocadinho o estado eu ia dizer o estado da alma, mas como é que estavam as coisas no momento em que tudo parou um bocadinho. Eu ia perguntar quais é que foram as principais ineficiências que o tecido empresarial português tinha, que a Siemens se viu, olha, estava mesmo atrasado, isto era preciso fazer qualquer coisa de intervenção forte aqui, ou seja, na parte de teletrabalho, dos sistemas informáticos, do software. O que é que era preciso fazer? O que é que fazia mais falta? Não, eu penso que, em geral, as empresas portuguesas e o caso estavam português... bem preparadas, digitalizadas? Estavam mais bem preparadas do que se pensava. Era mais isso, eu não porque conheço a havia muitas empresas, grandes empresas, nomeadamente a EDP, a REN, outras, a Sonai, só para mencionar algumas, que têm muitos empregados, claro, que já tinham estas rotinas implementadas há 2, 3 anos. Pois, mas essas têm... E as pequenas e médias empresas, por contaminação desse forcing, já tinham, por exemplo, a nossa rede de telecomunicações em Portugal é muito desenvolvida. Nós temos uma quantidade de fibra óptica espalhada por todo o país, em que as telecomunicações são talvez no top da Europa. Portanto, não se pode ir para teletrabalho se não houver redes de fibra óptica, telecomunicações avançadas, e temos o caso da NOS e da Altice, que fizeram esses investimentos paulatinamente ao longo destes 10 anos. E nós e Portugal capitalizou nisso. Mas essas eram as grandes, as pequenas também estavam bem desenvolvidas? As pequenas, depende, porque os modelos de negócios das pequenas são diferentes das médias e das grandes. Geralmente são empresas mais pequenas que podem ser mais resilientes, mas se tiverem muitas ligações ao consumidor, perdem na pandemia. Uma das situações que aconteceu foi tudo o que era business to consumer, B2C chamado, teve grandes dificuldades, porque o consumidor retraiu a oferta. E, portanto, começou a ir aos supermercados, aos hipermercados, portanto, não começou a comprar nas lojas porque estavam fechadas. Portanto, todas as pessoas que tinham a ver com pequenos hotéis, com pequenas mercearias e por aí fora, sofreram bastante. Isto é inevitável. Há uma grande diferença entre a média empresa que já tinha alguma exportação. Todas as empresas que tinham exportação sobreviveram, porque houve uma necessidade brutal de se adaptar aos demands da Europa e do mundo. Portanto, as empresas que estavam ligadas à exportação, que é o caso das Siemens, capitalizaram imenso. Portanto, nós nunca parámos as fábricas, nunca parámos a nossa assistência técnica e também algumas empresas portuguesas nesse sentido, na área dos componentes. Como sabe, nós não fomos abaixo nas exportações. O que nós temos que aprender é que isto é que é o futuro. O futuro de Portugal e o futuro das Siemens em Portugal é exportações, emprego qualificado
emprego sustentável com business case. Portanto, não vale a pena injetar dinheiro na economia se não forem investimentos sustentáveis. Portanto, tem que haver o business case das empresas. E o business case tem a ver com clientes, o mercado externo e também a resiliência das operações. As empresas que souberem atuar no terreno, isto é, que tenham pessoas competentes para fazer, vão vencer. Quem optou por salários baixos, wait and see e no plan B, no plan C, perdeu. Vamos retomar esse tema na segunda parte. Voltamos já de seguida. Tempo para um breve intervalo. Vamos voltar para a segunda parte desta entrevista.